Bom, pessoal, eu estou aqui com uma máquina virtual rodando Ubuntu recém-criada, tá? A ideia é a gente compilar um core para o Mistex, tá? Aqui eu vou responder esse questionário aqui brevemente. Com isso, a gente vai poder carregar os nossos próprios cores usando o Mistex, tá? Tendo todo o setup, né? Da Raspberry Pi, do FPGA, né? O FPGA, como eu já falei em vídeos anteriores, a gente vai usar a linha Arctic 7, mais precisamente a Core Board da Chemtech, tá? Aqui eu vou só trocar aqui a resolução para ficar mais agradável para ver. E também aqui, ó, o nosso tema escuro, tá? Com isso, a gente já consegue já fazer a configuração aqui dos nossos aplicativos aqui que a gente vai utilizar, tá? Aqui eu vou tirar aqui, me perturbe, e o terminal, que é o que a gente vai utilizar aqui para o nosso vídeo. Tá? Vou aqui também aumentar a letra. Enquanto ele está atualizando aqui, vamos. Acredito que não vai ser necessário, mas. Bom, ele terminou aqui de atualizar. Só por garantia, eu vou colocar aqui também no gerenciador de pacotes, para ver se tem algum pacote aqui a ser atualizado. Bom, então tem só 3 pacotes para serem atualizados. Bom, então tem esses 3 pacotes aqui, o gerenciador de pacotes resolveu mantê-los sem atualização. Então a gente vai reiniciar aqui a máquina. Perfeito. Bom, com a máquina reiniciada, eu vou instalar 2 pacotes em particular, tá? Que é para a gente poder usar a ideia dos Xilinx, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: install. Tá? A gente vai instalar o Git para a gente poder importar os repositórios do GitHub, tá? E também essa biblioteca aqui, libtinfo 5, tá? Que ela é necessária para a gente utilizar aqui a ideia dos Xilinx aqui no Ubuntu, tá? Eu já gravei um vídeo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal mostrando como é que instala a ideia dos Xilinx, do Vivado, numa máquina baseada em Arch, tá? Então, esse vídeo vai servir como um complementar ao que eu já tenho aqui do canal. Bom, e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou instalar a ideia dos Xilinx aqui no computador, tá? Para isso, eu vou aqui no site Xilinx Vivado. Estamos aqui. A gente vai usar 23.1, tá? Esse arquivo em particular, ele é necessário para a gente baixar da internet a IDE, tá bom? Então a gente vai aqui colocar o e-mail. Infelizmente esse cadastro ele é necessário. E com isso eu destaco, inclusive, a importância das ferramentas de desenvolvimento de código aberto, tá? Que não é necessário absolutamente ter nada disso.
Bom, feito aqui o download, a gente vai aqui na pasta Downloads. Vamos aqui no terminal. Vamos marcar como executável, tá? E aí na sequência a gente executa. Vamos fazer a instalação. A gente vai manter essa daqui nessa versão 23.1. Aqui eu vou ser obrigado a colocar novamente aqui o meu e-mail. Aqui eu vou selecionar Home e o meu único usuário, que é a máquina virtual, né? Coloquei VM. Aqui eu vou colocar Xilinx. Bom, a gente está com problema de espaço. Uma quantidade muito grande aqui de espaço para a gente poder carregar essa IDE. Bom, eu vou ser obrigado a reiniciar a máquina virtual e colocar mais memória. Bom, eu acrescentei um segundo disco de 80 GB de espaço. Eu reiniciei a máquina virtual de novo. Bom, como a gente pode ver, tinha um disco aqui de 60 GB, né? Infelizmente eu tive que botar mais um disco aqui de 80 GB na máquina virtual para eu poder instalar a IDE, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar isso daqui, tá? Melhor, eu tenho que formatar, sim. Tem que formatar. Vou pôr como este T4 mesmo. E aqui a gente já formatou, vamos montar isso aqui. Bom, e a gente já tem o disco aqui montado, tá? Com 80 GB. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir de novo o instalador da IDE. A gente pode executar isso aqui como um programa já direto, né? Já está com a nossa permissão. Aqui. Mais uma vez, sou obrigado a colocar e-mail e senha. Marco aqui Vivado. Standard. A gente só vai usar a série 7. E aqui a gente
gente vai selecionar o nosso disco que foi montado. VM, tá aqui, montado nessa pasta, tá? Privado. Agora a gente consegue ter o nosso disco aqui com capacidade suficiente para atender os 60 GB da IDE. E a gente coloca para instalar. Eu vou pausar aqui o vídeo e aí assim que terminar o processo aqui de instalação, eu retomo aqui o vídeo, tá? Bom, aqui a instalação concluiu, né? Aqui foi bem sucedida. E com isso, se a gente for aqui na pasta Home, a gente vai ver aqui a pasta Vivado. Esse HD aqui significa que é um ponto de montagem do disco, tá? Mas encontra-se na pasta Home de fato, tá bom? E se a gente clicar aqui, Vivado 2023.1, e for aqui, né? A gente vai encontrar aqui a IDE Vivado. De repente, se eu colocar em lista, Vivado. E aí, com isso aqui, a ideia já está funcionando, tá? Conforme a gente esperava, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, tá? A ideia. E aí a gente vai partir. Deixa eu, inclusive, colocar aqui o ícone aqui lateralmente, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar o Litex, tá bom? E para isso, a gente vai precisar acessar o nosso navegador web. A gente vai aqui no GitHub. A gente clica aqui. E aqui na busca a gente escreve Litex. E aqui na página do Litex do GitHub, a gente encontra as instruções aqui para a gente instalar o Litex aqui na nossa máquina virtual. Bom, para isso a gente vai copiar esse comando aqui, que baixa um script para a gente instalar o Litex na nossa máquina. Então, aqui na pasta Home, eu vou colar esse comando, né, para usar o wget, para eu instalar o script, para eu baixar, na verdade, o script, tá? Como a gente pode ver, ele está aqui, tá? Eu só esqueci, eu vou criar uma pasta chamada Litex, tá? E vou colocar esse script dentro da pasta. Vou fazer isso, inclusive, aqui dentro da pasta. A ideia agora é a gente dar permissão de execução. E, em seguida, a gente copia essa última linha. Essa última linha em particular, ela não é para a gente carregar ela do jeito que está escrito, tá? Aqui a gente quer instalar o Litex como usuário, tá? Então, a gente vai manter essa configuração, tá? E aqui, nessa flag aqui, config, a gente vai escolher full, tá? Porque a gente vai precisar também dos módulos que vem junto com o Litex, tá? Light PCI, Light DRAM, tá? Aí carregado esse script, a gente aguarda aqui a instalação. Bom, aqui a gente esqueceu, né, de instalar o PIP, né? Mas como a gente está usando o Python 3, né, e eu acredito que no Ubuntu 22.04 a gente tem duas versões de Python, né, o Python 2 e o Python 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar o Python
vou instalar o PIP para o Python 3. E assim que concluir a instalação do PIP, eu vou retomar a instalação do LiteX, que foi um esquecimento meu. E agora eu vou reexecutar esse script, tá? Para a gente concluir a instalação. Perfeito. Bom, aqui a gente tem algumas, algumas opções, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar esse comando aqui. Eu vou escrever esse comando no meu arquivo bashrc, tá? Porque o shell padrão aqui do Ubuntu é o bash. Então a gente vai aqui no nosso editor de texto, tá? Eu vou escrever aqui, né? Home, usuário, que nessa máquina virtual eu escrevi VM, e aqui bashrc. E aqui no arquivo bashrc eu vou procurar a última linha, eu vou acrescentar essa variável aqui, vou exportar essa variável aqui, né? Na nossa variável path, tá? E agora, eu vou fazer o seguinte, para eu renovar aqui o ambiente bash, eu vou dar bash de novo, tá? E aqui que eu vou fazer agora? Eu vou instalar isso é necessário para o LiteX, tá? Para o Mistex. Essa suíte aqui de compilação para Socket RISC-V, tá? Que é isso aqui. Eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou colar isso aqui. E na sequência, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui, tá? Para instalar o GCC para o RISC-V. Ah, perdão. Isso aqui é para a gente executar como administrador. Bom, e com isso, a gente termina, né, a instalação do LiteX. E agora o nosso próximo passo é ir aqui no Mistex, tá? E a gente vai nesse repositório aqui, Mistex Boards, onde a gente vai encontrar os cores, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui. A gente voltou para a raiz, tá? Lembrando aqui, ó, aqui tem o LiteX e aqui tem o Vivado, tá? O que a gente vai fazer? A gente dá um git clone no repositório do Mistex Boards, tá? A gente cola no repositório e entra no repositório. Isso aqui se o seu FPGA for Intel ou da Altera, você vai precisar do Quartus. Como a gente vai utilizar o FPGA da Xilinx Arctic 7, tá? Mais precisamente o modelo XC7A100T, a gente vai usar o Vivado. Por isso que eu instalei o Vivado na primeira parte do vídeo, tá? Então isso aqui, a gente vai fazer um comando equivalente a esse aqui, tá? Só que para o Vivado. O que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma aba aqui, tá? cd Vivado. E aqui a gente tem o executável do Vivado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse endereço aqui, onde a gente tem o caminho do Vivado. E eu vou acrescentar esse endereço na minha variável path, tá? E aqui eu vou ser até mais rigoroso. E vou colocar home vm, tá? Para eu não perder minha variável path, eu vou chamar a minha própria variável path no final da lista, para que eu não perca as minhas outras variáveis de ambiente. E carreguei. Isso é necessário porque para eu carregar esse script aqui, eu vou precisar
saber onde é que está o vivado. Só que nessa configuração aqui, eu vou chamar o Python 3, Mistex Boards, e eu vou chamar esse script aqui, né, relativo ao FPGA da Terasic, tá? Que ele é baseado em um FPGA da Altera, e não é o que me interessa. Além disso, do jeito que está escrito, existem alguns cores aqui. Ele está mandando eu compilar o core do menu, tá? Eu não quero. No vídeo de hoje a gente vai compilar o core do Flappy Bird, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aqui na pasta de cores, tá? E aqui a gente tem uma lista de cores aqui, tá? Mais precisamente nessa pasta aqui. Só que é o seguinte, eles são importados como submódulos. O que isso significa? Eu tenho quase certeza que se eu der um ls aqui, Flappy Bird, que é o que a gente vai compilar, a gente não vai encontrar nada, tá? A gente vai ter que voltar, para a raiz do repositório e a gente vai ter que inicializar os submódulos. Aqui a gente tem o Arcade Gilbert, o Arcade Bomb Jack, o Flappy Bird, um pequeno teste aqui para controles, um teste de memória, o core do menu, que também, o core do menu, ele é necessário, ele é obrigatório para você rodar o Mistex, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai compilar só o Flappy Bird, tá bom? Um template, caso você queira portar algum core do Mister FPGA para o Mistex, tá? Sega Master System, que acredito que ainda não esteja funcionando, tá? E o do Nintendinho, que eu acredito que também não esteja funcionando, tá? Bom, os submódulos foram inicializados e a gente vai fazer o seguinte. E ele vai clonando todos os submódulos. A gente vai copiar esse comando aqui, a gente vai colar aqui. Aqui, eu não vou compilar o menu, eu vou compilar o Flappy Bird. Então, eu vou copiar isso aqui, eu vou apagar onde está escrito menu, eu vou colar Flappy Bird, tá? E aqui, nessa pasta aqui, Mistex Boards, que a gente encontra ela aqui, a gente tem alguns scripts já pré-feitos para a gente compilar, tá? E eu vou usar esse daqui da Chemtech XC7 ACNT, tá? Vou copiar aqui o nome, vou só copiar. E eu vou apagar esse script aqui, que é baseado no FPGA da Altera. Eu vou colar esse daqui da Chemtech, tá? Chemtech XC7 ACNT do Daughterboard. Eu só vou fazer só uma pequena observação. Esse script é da Daughterboard antiga, tá? Se vocês quiserem, eu vou fazer um pull request no repositório com a Daughterboard com a RP2040, que é um modelo novo, tá? Eu tenho aqui comigo, que é o que eu uso para compilar os meus cores, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai usar o script do repositório, que é relativo à Daughterboard antiga, tá? E com isso a gente dá o Enter, para a gente carregar aqui. Bom, pessoal, eu tive um problema aqui de memória RAM. Eu aloquei mais memória RAM para a máquina virtual. Eu vou recompilar, tá? O core do Mistex aqui, FPGA, o core do Flappy Bird, tá? Eu tô aqui de novo com um drive que eu tive que fazer separadamente, porque o Vivado consome mais de 60 GB de espaço de memória, né? Então eu tive que fazer um HD virtual de 80 GB. Eu vou ter que montar esse HD de novo, tá? Óbvio que na sua máquina nativa, quando você estiver fazendo isso na sua máquina nativa, você não vai precisar abrir um drive novo, né? Mas no meu caso aqui, que eu estou numa máquina virtual, vou ter que fazer isso, tá? Aqui eu sei que o meu drive virtual, ele tá listado aqui no kernel como DevSDB, tá? Vou montar ele aqui, ó, no Vivado, tá? Beleza. Eu também vou aproveitar e vou olhar o meu script bash rc.
E aqui a gente teve que exportar algumas variáveis de ambiente. Aqui eu coloquei a variável de ambiente do LiteX. E aqui eu tive que colocar a variável de ambiente do Vivado, né? Dos executáveis do Vivado. Tá? Então eu não preciso importar de novo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou acessar novamente o repositório do Mistex Boards e vou reexecutar o script de compilação do core do Flappy Bird, que é esse aqui, tá? Obviamente para minha placa aqui, que é MTech. Não é necessariamente minha placa, porque a Daughterboard que eu estou usando tem a RP2040, então a pinagem é um pouco diferente, né? Se for um core para mim, eu vou ter que mudar esse script, mas como eu estou fazendo apenas uma demonstração, eu vou usar esse script aqui. E aí eu boto para carregar. Eu só queria aproveitar esse momento e lembrar que, diferente do Mister FPGA, onde você pode literalmente copiar um core da internet e colocar no seu Mister FPGA tranquilamente, como no Mistex a gente tem modelos de FPGAs diferentes, né? Então, se você, por exemplo, achar um core de Nintendo 64, se você achar, por exemplo, um core de Sega Saturn, um core de Philips Odyssey, você tem que conferir o modelo do FPGA e a placa que você está usando, tá? Porque por mais que seja um modelo, uma bitstream para Litex, para Mistex, você tem que pegar o modelo do core que você quer para a sua placa e para o seu FPGA, tá? Então por isso que eu estou apresentando esse vídeo, tá? Você tem que estar atento nesse aspecto para você não copiar um core, por exemplo, que foi compilado para QMTech Arctic 7, tá? Das Xilinx, e sair colocando no seu CPID Tang Primer 20K, por exemplo, tá? Então você tem duas alternativas: ou você espera alguém compilar o core para sua placa, ou então você vai ter que esperar, ou então você vai ter que compilar você mesmo o core para sua placa, para o seu modelo de FPGA, tá? Salvaguardada essa observação, você tem a mesma flexibilidade que você tem no Mister FPGA, tá? Você não é obrigado a ter o Vivado, você não é obrigado a ter o Quartus, tá? Desde que você tenha esse cuidado na hora de você pegar um core da internet. Bom, e aí finalmente a gente conseguiu, tá? Compilar a nossa bitstream, tá? Repara que esse aqui é o arquivo da nossa bitstream, tá? flappybird_mistex.bin, tá? Lembrando, essa bitstream ela só vai servir para o FPGA da QMTech com como é que eu posso dizer? Com aquela Daughterboard antiga, tá? A Daughterboard nova não vai funcionar. Se você quiser uma bitstream para a Daughterboard nova, você vai ter que recompilar esse core, tá? Ou então baixar, né, ela pronta para o seu modelo de FPGA, para o seu modelo de placa, tá? Às vezes o FPGA ele pode até o mesmo modelo no FPGA, mas se ele for soldado numa placa diferente, já é diferente, tá? Já é uma bitstream diferente, tá? Salvaguardada essa observação, você já pode pegar esse arquivo já e colocar no cartão de memória da sua Raspberry Pi Zero. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo, tá? Além do core do Flappy Bird, para você colocar o Mistex para funcionar, você vai precisar também do core do menu, tá? Então basta carregar esse comando para o core do menu. Sega Master System, a mesma coisa. NES, a mesma coisa. Só que nem todos os cores ali que estão no repositório do Mistex Boards estão funcionando, tá? Então, o Flappy Bird está funcionando, o menu está funcionando, o core de template também está funcionando, tá? Então, é basicamente isso, tá? Esse aqui foi um vídeo de tutorial, tá? Obviamente, se o seu FPGA for da Intel, for da Altera, você vai precisar da IDE do Quartus, né? E se o seu FPGA for, por exemplo, da Gowin, você vai precisar da IDE da Gowin. Se o seu FPGA for da Let's, você vai precisar da IDE da Let's, tá? Mais um detalhe, tá?
na pasta, onde é que eu acho esse arquivo, né? Flappy Bird, né? Do Mistex, né? Já que eu compilei. Ele está aqui em build, tá? E aqui, ele é separado em diversos modelos de FPGA que você faz. Então, se você compilou aqui para Daughterboard da Chemetech, ele vai estar aqui. Agora, se você compilou para Speed Tank Primer 20K, ele vai estar numa pasta separada. Então, você entra nessa pasta aqui e aqui estão os cores que você compilou. A gente compilou só o Flappy Bird. Então, a gente acessa essa pasta aqui, tá? E aí, a gente vai encontrar... Deixa eu colocar em formato de lista. A gente vai encontrar aqui. É esse arquivo aqui, .bin, tá? E a gente copia e cola esse .bin aqui para o nosso cartão microSD. A única observação que eu vou fazer, mas eu vou repetir isso no vídeo, no próximo vídeo, é que o core ele precisa estar com esse formato aqui. Mas isso eu vou falar sobre isso aí no próximo vídeo, tá? Mas o principal é o arquivo do core, ele está aqui, tá? Com isso eu queria agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo.